Olá, pessoal, bom dia! Hoje, vamos para a aulinha de ciência de vocês, iniciando o módulo 2, que vamos falar sobre o solo, a erosão e os cuidados com o solo, até aqui, certo? Depois nós continuamos com o decorrer do conteúdo, certo? Tia vai fazer a leitura e durante a leitura, tia vai falando algumas coisas para ajudar a vocês entenderem o assunto. Certo, pessoal? Vamos lá? Vamos começar? Página 22 do livro de vocês. O solo. Os animais, as plantas e os seres humanos vivem sobre a camada externa do planeta Terra, que nós chamamos de crosta terrestre. Lembram que nos vídeos anteriores do módulo 1, nós já começamos a falar sobre a crosta terrestre? Lembram disso, que era a camada superficial da Terra, que é aquela onde a gente pisa? Muito bem, que bom que vocês lembram. Na qual encontramos o solo, que é a camada mais superficial, e o subsolo, que é logo abaixo. O solo em que pisamos nem sempre foi da mesma forma. Ele é o resultado das transformações sofridas pelas rochas da crosta terrestre a partir da ação de vários agentes, como a água, o calor, o frio, a chuva, o vento e nós, seres vivos. Todos esses fatores vão aos poucos fragmentando as rochas e provocando transformações físicas e químicas que remodelam o solo. Então, o livro diz o quê? Que o solo nem sempre ele foi do jeito que a gente conhece hoje. Ele passou por mudanças, por transformações. Quem fez essas transformações foram apenas nós, seres humanos? Não. Então, quem também ajudou essas transformações de solo? Quem foi? O vento, a chuva, o frio, o calor, né? Tudo isso ajudou o solo a ser modificado para o que nós conhecemos hoje. No livrinho, vocês vão ver que tem 4 figurinhas, 4 imagens, 4 desenhos, né? Assim? E aí, cada um deles é uma etapa. Vamos lá acompanhar? Na primeira diz assim: a rocha original começa a se desintegrar devido à ação da chuva, do vento e das variações de temperatura. Então, era de um jeito, né? E aí, com a chuva, com o vento, né? Com o tempo ficando quente, ficando frio, ela foi se modificando, né? Ela começou a se quebrar, a se desintegrar, né? O 2. As rachaduras começam a aumentar de tamanho, permitindo que plantas, fungos e bactérias se instalem, certo? As raízes das plantas e as substâncias produzidas pelos fungos e bactérias vão fragmentando a rocha. Então, é como se na etapa 1, né, lembra que ele vai se desintegrando, se quebrando, né, se partindo. Então, com isso vai entrando fungos lá onde foi partido, onde foi aberto nessa rachadura. E aí vai começando a se proliferar e assim podem surgir plantas, certo? No terceiro, os animais e vegetais mortos misturam-se ao solo, fornecendo matéria orgânica, certo, pessoal? Então, junto com os fungos lá, que entram lá nas rachaduras, que entra dentro do solo, né? Aí vem a ação animal, né? Os bichos começam a defecar, né? A morrer, e aí os nutrientes que os animais têm no corpo, né? Eles entram para dentro da terra e assim fazem com que virem como se fosse um tipo de adubo, né? Para que a terra ela fique boa para plantar, para nascer coisa, né? Questão 4. Formam-se várias camadas e o solo já é capaz de sustentar árvores. No seu interior já existem seres vivos, como minhocas, raízes de árvores. O processo de formação do solo, ele é contínuo, né? Então, sempre está morrendo algum bichinho e os restos desse bichinho entram para dentro da terra, que gera nutrientes para ajudar a nascer plantas, né, pessoal? Então, é assim que esse processo, ele geralmente acontece. Viu? O processo de formação do solo ocorre ao longo de milhares de anos. As rochas fragmentadas, elas quebram-se em pedaços cada vez menores, até formarem pequenos grãos de areia, argila ou calcário. Os restos de seres vivos fornecem a matéria orgânica que deixam o solo mais fértil. Então, os seres vivos que morrem no solo, eles são capazes, são os responsáveis pela matéria orgânica que vai ajudar a nascer, a crescerem, né, a dar vida ao solo, pessoal. A erosão. No solo é que se desenvolve a maior
parte da vida terrestre. Acabamos de ver isso, né? Ele se modifica naturalmente pela ação do vento, da água, dos seres vivos. Porém, quando essas ações são intensificadas, pode ocorrer um fenômeno chamado de erosão. Esse processo provoca o desgaste da camada superficial do solo, tornando-o pobre, sem nutrientes e raso, né? Então, quando isso ocorre em muita quantidade, quando é algo fora do normal, então isso prejudica o solo. Então, se está muito quente, né? Porque o que é que faz a costa terrestre se desenvolver? É chuva, é sol, é vento. Então, são todos os elementos da natureza, não apenas um. Então, se o solo ele fica muito quente, ele vai ficar infértil, né? Ele não vai ter nutriente, ele vai ser incapaz de se desenvolver. A água da chuva é capaz de arrastar grande quantidade de partículas e materiais orgânicos, dissolvendo os nutrientes e sais minerais presentes no solo. Do jeito que o calor em excesso faz mal ao solo, água também em excesso faz mal. Se vocês, por exemplo, pegarem uma plantinha, plantarem no chão de vocês, no terreiro, no muro, em qualquer lugar, e você colocar água demais nela, ela vai morrer. Por quê? Porque faz mal, então tudo tem que ser numa quantidade dosada, numa quantidade apropriada. Então, se você coloca muita água no solo, não vai acabar acontecendo a erosão, que é o desgaste do solo, certo? Então, se eu não coloco água de nenhuma forma, deixo ele seco demais, acontece a mesma coisa. Isso prejudica o solo. Então, tudo tem que ser numa dosagem correta, certo? Então, continuando a leitura. A erosão também pode ocorrer pela água dos rios, capaz de carregar grande quantidade de terra das suas margens, e dos mares que fazem escavações, buracos e carregam pedaços de rocha e areia para outros lugares, né? Então, acredito que você já tenha ouvido falar em enchente, né? Que é quando a água ela fica em muita quantidade e arrasta, leva tudo que vem na frente. Então, isso faz com que o solo ele também fique infértil, ele também fique ruim, né? Fique desgastado. Em regiões arenosas, a ação do vento forte pode transformar partículas do solo para outros locais e assim, por exemplo, formar dunas. Essas dunas podem ser removidas pelo vento e invadir cidades próximas. Né, pessoal? O que é uma região arenosa? É uma região seca, né? Onde venta muito e chove pouco. Certo? Então, forma o quê? A costa terrestre, as rochas, elas vão, com a ação do vento, elas vão se partindo, se soltando da rocha, né? Então, é como se eu pegasse essa esponja, tá vendo? E aí, digamos que aqui é uma rocha. E aí, o vento vem com tanta força e ele sai arrastando, né? Então, vai levando pedacinhos, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ó. Vai levando pedacinhos e pedacinhos, dissolvendo, e aí formam o quê? Formam, por exemplo, as dunas, que se também o vento for muito forte na formação dessa duna, ela pode continuar levando essa areia, porque essas partículas vão se formar em areia, né? E continuam levando essas partículas com o vento e pode invadir cidades, encher cidades de areia, certo? Algumas ações humanas também são responsáveis por provocar ou agravar o processo erosivo. Ao realizar o desmatamento, as árvores de uma área, o homem acaba deixando o solo exposto, propenso à ocorrência de enxurradas, pois as raízes das árvores ajudam a fixar a terra, protegendo o solo das chuvas e dos ventos fortes. Então, Tia, é só os elementos da natureza mesmo que provocam a erosão? Não. Nós também, seres humanos, nós temos também parte nesse processo erosivo, né? Então, do jeito que vento em excesso faz mal, chuva, água em excesso faz mal, calor em excesso faz mal. Então, nós seres humanos temos nossa parcela de responsabilidade nisso, né? Derrubando árvores, né? Poluindo o ar, né? Porque essa poluição do ar faz com que a camada da terra ela fique mais fraca e isso entre mais calor, né? Falamos isso nas aulas anteriores também, né? Então, quando você desmata, você está tirando a proteção do solo, a proteção natural do solo, né? Que as árvores, elas têm suas funções também, né? Então, elas protegem o solo, fazem com que esse solo ele fique fértil, né? Então, se eu arranco árvores, não terei árvores nem raízes, óbvio, né? Para proteger esse solo.
As queimadas que nós, seres humanos, também provocamos, né? Geralmente realizadas para remover a vegetação de um local, acaba matando os seres que vivem no solo, além de diminuir a quantidade de água e nutrientes presentes deixados no solo, deixando o solo pobre e infértil, né? Então, queimadas, muita gente, antigamente era muito mais comum queimada, hoje em dia tá menos, mas ainda é bastante alto o nível, né? Então, queimada, ela não é legal, ela não é bom, né? Então, quem faz queimada está prejudicando o solo, porque ali, diferente de eu arrancar uma árvore apenas, numa queimada eu vou queimar, né? Então, aquela parte do solo ele fica totalmente infértil, não nasce nada. A intenção de você queimar é essa, justamente essa, para não nascer mais nada ali. Então, isso prejudica muito o solo. Para prevenir o solo contra a erosão, é necessário manter a sua cobertura vegetal, evitando os desmatamentos, as queimadas e as construções em terrenos inclinados, como em costas de morro ou montanhas. Os cuidados que nós devemos ter com o solo. Para manter o solo conservado, é necessária a utilização de algumas técnicas que evitem a erosão e mantenham a fertilidade. Que técnicas são essas? Para ajudar a cuidar do solo, né? Para evitar a erosão, manter o solo saudável, vamos dizer assim, né? Drenagem. Vocês sabem o que é uma drenagem? É quando você abre caminhos no solo para que a água ela escoe, né? Ela escorra, certo? Então, isso é uma drenagem. Se digamos que eu plantei milho para comer no São João, né? No mês de junho, plantei milho. E aí tá chovendo, porque chove bastante nessa época do ano, graças a Deus, né, pessoal? Então, tá chovendo. Então, o que é que eu faço para não alagar a minha plantação de milho e perder meus milhos? Porque, como a tia já explicou, água em excesso faz mal, mata a plantinha, né? Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer a drenagem, que é abrir caminhos entre as plantas, entre a minha plantação de milho, os pezinhos de milho lá. Para quê? Para que a água ela escorra, para que ela não fique empoçada nas plantas e mate. Certo, pessoal? A irrigação. O que é uma irrigação? É quando tem terrenos muito secos que não são capazes de reter água. Então, aqueles solos onde é muito seco e a água ela não consegue ficar retida, as pessoas, elas... vamos voltar para a minha plantação de milho, né? Eu plantei milho e aí eu não consigo. O chão onde eu plantei é muito seco, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu faço um processo de irrigação, que é para ficar aguando essas plantinhas. É como se fosse aqueles... Vocês já viram nas praças que tem aqueles bichinhos de água que ficam aguando a grama de vez em quando? Aquilo é um processo de irrigação, viu, pessoal? Aração. Arar é tornar o solo mais fofo e arejado, permitindo uma melhor circulação de ar, da água e dos nutrientes. Então, geralmente, para você plantar, você tem que arar o solo, que é você mexer, como se você batesse, mexesse nele, para que ele fique fofo mesmo, né? Como se você cavasse o chão, para que entre mais ar embaixo, a água entre com mais facilidade. Então, isso é um processo de aração. Adubação, né? Adubar significa enriquecer o solo com nutrientes e torná-lo fértil. Então, toda planta, geralmente, que você planta precisa de adubo. Se eu quero plantar na minha casa uma roseira, então eu necessito de adubo, né? Um adubo muito conhecido, que acredito eu que vocês também conheçam, são as fezes de animais, de vacas, né? De boi. Muita gente, antigamente, muito mais frequente, eles pegavam as fezes das vacas e usavam de adubo, certo, pessoal? Rotação de culturas, consiste em fazer um rodízio de espécies vegetais plantadas. Então, esse ano eu plantei milho, ano que vem eu não vou plantar milho, eu vou plantar feijão. No ano seguinte eu já planto arroz, né? Então, isso é o processo de rotação. É quando eu planto coisas diferentes, que é para o solo ele não perder seus nutrientes. Certo, pessoal? Agora façam a atividadezinha da página 25 e 26 até a questão número 5, viu? Bem pequenininho, página 25 e 26, questão número 5, certo? E para casa, da página 101 e 102. Lembrando, para casa, livro de reforço, fazendo as páginas 101 e 102. Viu, pessoal? Então é isso. Até a nossa próxima aula!